Muito bem, muito bem. Como eu anunciei no bloco anterior, que o nosso convidado para estar aqui conosco nesta manhã maravilhosa, falando sobre a nossa revista, da nossa lição dominical, não é? Era o pastor Pablo Henrique, ele já se encontra aqui no nosso estúdio ao vivo e já já vamos conversar com ele sobre a lição do próximo domingo, que tem como tema o Espírito que nos guia para além das fronteiras, tá? Desde já eu quero agradecer a sua audiência, a você professor, você aluno, você coordenador, você de maneira especial que está nos acompanhando. Nosso muito obrigado, tá? E nesse momento quero agradecer a Deus pela presença do nosso querido amigo, irmão, pastor Pablo Henrique, que já se encontra no nosso estúdio. E aqui no estúdio também comigo, hoje uma presença especial do meu amigo Delamare. É esse o nome mesmo, Delamare? Eu chamo tu de Delamare, que nós o conhecemos ali há muitos anos atrás, fazendo cobertura de retiro, né? E ele que é da cidade de Presidente Dutra, né? Está hoje aqui conosco, fazendo cameraman, né? Então, nosso muito obrigado. E no Master, meu amigo Orlando, que sempre nos acompanha. Pastor Pablo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa EBD no Rádio. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. É sempre uma alegria conversar com o senhor. Desde já, o nosso microfone abre-se para as suas considerações iniciais. Amém. Pastor Ribamar, todos os ouvintes, nossos amados irmãos que estão aqui próximo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Riba, só um pouco mais o microfone, fica aqui, que nem o meu aqui, ó. Pode ir, fica aqui para o áudio capitão. Bem pertinho. Isso, pronto. Ok. Agora ouvindo melhor, né? Não, quando nós estivermos no estudo da Globo, não vamos precisar desse detalhe, não. Não, irmão Landinho? Quando no estudo da Globo, você pode falar, o microfone capta tudo, mas por enquanto aqui, nós já estamos, nosso microfone precisa colocar bem perto para que capte o áudio com mais nitidez. Pastor Pablo, nós já iniciamos mais um trimestre na nossa escola dominical, o senhor que é um entusiasta, um amante da EBD, do ensino da palavra, você que é um ensinador nato, digamos assim, e estamos mais uma vez aqui conversando com esse tema, e eu lhe pergunto como é que a gente vai trabalhar esse tema nas classes, qual a importância que você vê desse tema nesse trimestre, que é a Igreja dos Gentios, e quem é esse povo gentios? Pois é, pastor Ribamar, de antemão, eu quero externar minha gratidão de estar aqui cooperando, né, desafiador, e o senhor é corajoso, e nós estamos aqui sempre ouvindo e aprendendo, né. Eu me lembro que o início da minha fé foi baseado na Escola Bíblica Dominical, Monte Sinai, Vila São João, onde participei da escola de discipulado, ali da turma, que a professora, ela instigava a gente a aprender mesmo, estudar para poder passar algum ponto. E eu levei isso e eu faço isso na classe. Então, assim, essa importância eu quero deixar principalmente aos nossos professores, né, que trabalham diretamente nas classes de adulto, trazendo como essa temática aí a Igreja dos Gentios, que a princípio, né, praticamente rejeitados por conta da religiosidade dos judaizantes. Então, assim, essa temática da lição 4 para o próximo domingo, o Espírito que nos usa para além das fronteiras, é de fundamental importância, porque a igreja, ela precisa atuar nos evangelismo, na pregação do evangelho. E olhando para isto, a gente vê que é o Espírito que está guiando, né? Eu até pensei nos estudos uma palavra como agente propulsor. Ele que, quando diz assim, vai, confia, igreja. Vai pregar, que ele vai na frente, vai guiando e abrindo porta, quebrando corações. E logo Bacabal. Eu sei que aqui vai além das fronteiras, posso dizer assim, esta rádio. Mas a Assembleia de Deus, a Igreja de Cristo, ela vai além. Então, para com isso, nós precisamos ir a fundo. Os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos não é por acaso. É um livro histórico lindíssimo de se viver, aprender com a Igreja primitiva, né? Essa importância para nós é de fundamental.
Com base nesse conteúdo, eu poderia dizer para o senhor que nós estamos diante de um estudo de manual de missões? Sim, podemos afirmar, sim. Né? E aí você nos disse que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Isso inaugurou-se lá no ato com a descida do Espírito. Aí eu pergunto para você, a igreja de hoje, contextualizando o nosso dia a dia, que ela não se envolve com missão. Nós podemos dizer que essa igreja, aí não estamos dizendo da Assembleia de Deus, estou falando igreja no termo geral. Ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, uma vez que ela não se envolve com missão, que nós sabemos hoje que são poucas as igrejas, sobretudo no Brasil, que levam a sério a questão do evangelho, da grande comissão. Infelizmente. Sim, sem sombra de dúvida que igrejas que se deixam pelo emocionalismo ou direcionamento humano, sabendo que, eu me lembro quando eu estava fora de Bacabal, eu me lembro disso, meu Deus, caso eu retornando para Bacabal, será se eu chego à altura, porque Bacabal aspira missões. Eu ficava de longe, mas só observando a atuação da igreja, mas eu acredito que seja minoria, eu acredito que seja minoria de algumas igrejas que não estão nem aí para a missão. Dentro da área da missiologia, a atuação do Espírito Santo é primordial, é essencial para que dê frutos. O próprio autor que leva o seu livro, Lucas, e o Atos dos Apóstolos, né? Ele, lá nos primeiros versículos, tratado a Teófilo, né? Eu penso naquele capítulo 24, versículo 49, recebereis poder ao descer sobre vós. Ser meio testemunha, né? O Atos 1:8 também, é uma continuação, está interligado, né? Recebereis poder. Essa dinamização do Espírito Santo é incrível. Olhando para Paulo, Pedro e muitos outros homens de Deus, hoje na nossa contemporaneidade, a gente pode perceber que pensa em, por um lado, o Espírito Santo não é para cá. Quando a gente, por exemplo, eu estudando essa lição, não tem como não pensar no pastor Edson e tantos outros, né? Que vão para um local que acabou de acontecer um fenômeno da natureza, um terremoto, mas mesmo assim, isso é o vocacionado, é o chamado que Deus, o Espírito Santo se vai... Que arde no coração, né? E olha que, segundo o nosso pastor, ele teve a visão. Olha o homem visionário. Assim, é poder enxergar, e o Espírito Santo diz assim, vai que eu vou na frente. Pronto, tem conversa. Para além das fronteiras. Muito bem. O pastor Edson, que o pastor Pablo acabou de mencionar, é um missionário que foi recentemente, para o meu amigo ouvinte que está nos acompanhando, é um missionário que foi recentemente enviado pela parceria com a CEADEMA e com a igreja em Bacabal, foi enviado ali para a Venezuela, né? Sim. Ele foi recentemente. Pastor Pablo, e aí conversando com esse sentido, eu pergunto para você como é que de que maneira a pneumatologia lucana apresenta o Espírito Santo sendo o agente da expansão missionária da igreja. Essa teologia de Lucas, né, ela aborda muito isso. Mas antes de responder, me permita dizer uma coisa, não basta só ter a vontade humana, não basta ter a vontade, é preciso obedecer irrestritamente a voz do Espírito Santo. Não basta dizer assim, eu estou com vontade, mas se não tiver na direção do Espírito, não vai. Então, assim, vamos lá. Tem que ter os dois elementos, vontade e direção do Espírito. Direção do Espírito. Se um desses dois falhar, não vai dar certo. Não vai, de jeito maneiro. Essa pergunta que o senhor fez aí com relação de que forma, né? A teologia. Certo. Lucana. De Lucas. Como agente, eu falei ainda agora há pouco a palavra, como agente propulsor. Ele vai de forma velozmente, é ele quem separa, é ele que envia. Atos 13 diz lá, né? Interessante que Atos, e nós já passamos por uma lição que falou sobre Atos 13, né? É interessante que separai para a obra que os tenho chamado.
Olhando para toda a Bíblia, homens que ouviram, não sabiam o que esperava, mas disse assim, estou aqui, eu quero isso aqui. É interessante, né? E aí, você colocou homens que ouviram sem saber. Nós temos o caso aí dos que a gente denomina como fundadores da Assembleia de Deus, né? Foram impulsionados, sem apenas no mapazinho lá onde é que fica, no Pará, onde é que se parar, né? E vieram para cá, e vieram, né, enfrentar desafios. Meu nobre amigo, então missão é fascinante, né? Missão é contagiante. Eu sempre digo, crente que não tem o desejo ardendo no seu coração em fazer missão, ele precisa se converter novamente, porque não se converteu, não. Vou ser bem sério com o senhor. Ontem aconteceu um fato. Eu estava num estabelecimento comercial aqui dentro de Bacabal, e uma jovem disse assim, senhor, eu me vejo direto passar por aqui, e comecei a trabalhar aqui, vim de outro lugar e tal. Só do nada começou a chorar. É o senhor que é o dirigente da congregação? Eu disse, não, é de outro local. E ela disse assim, é distante. Aí eu disse assim, onde é que a senhora... Nas redondezas de tal congregação. Eu disse, não, é porque eu estou afastado. Sou. Aí meu coração começou, eu vou esperar muito dizer para ela, vai quando... Não. Ela disse os dias que, por conta do trabalho, disse, o que custa agora eu orar por você? Orar por você. Se a igreja souber da dimensão de pessoas que estão necessitadas de ouvir o evangelho. Você ouviu agora recente, aqui mesmo em Bacabal, na pessoa do coordenador de missão, pastor George, aquela equipe topada indo lá para o pessoal que necessitava, que estavam dependentes químicos, e ouviram a palavra, e chorando, começaram a pegar o microfone e cantar. Ontem não foi diferente, a jovem foi só dizer assim, queres aceitar Jesus Cristo como Senhor, se reconciliar, voltar ao aprisco? E ela é mais que eu quero, chorando, oramos por ela. Então é gostoso, senhor. Não tem como, quando o Espírito Santo diz assim, vai, eu vou te conduzindo aqui, te movendo por lugares maravilhosos. É verdade. Você que está nos acompanhando pelo rádio, tá certo? E está nos acompanhando também pelo aplicativo. Eu estou conversando com o pastor Pablo Henrique sobre o tema da lição do próximo domingo, da classe dos adultos, que tem como assunto o Espírito que nos guia para além das fronteiras, tá certo? Essa é a lição que vamos estudar nas classes de escola dominical no dia 26 de julho, portanto, no próximo domingo. Pastor Pablo Henrique, ainda dessa lição, dessa temática da nossa revista, da nossa aula do próximo domingo, eu pergunto para você, em que sentido o Concílio de Jerusalém, em Ato 15, representa um marco na teologia da missão cristã? Eu digo que seja um quebra de paradigmas, né? Um divisor de águas. Quando lá em Atos 15, não é isso? Isso. Atos 15 você vê uma série de porque, na verdade, se a gente for prestar bem atenção, a gente pensa que houve uma confusão, uma briga entre eles, né? Paulo e Barnabé. Mas não houve. Por eles estarem no campo, por eles terem participado de muitas coisas, eles viram a necessidade dos gentios. Aí eles descem para chamá-los, eles sobem a Jerusalém, e lá começa todo um trabalho de conversa e debates, aonde que eu digo que esse concílio, o senhor está perguntando como representa um marco na teologia, né, na missão cristã. Lá foi trabalhado vários assuntos, né, vários assuntos que, olhando o mover de Deus, aonde os judeus não, tem que ser circuncidado. Tem que estar de acordo com a lei mosaica. E Paulo e Barnabé disse, mas nós vimos o Senhor batizar com o Espírito Santo gentios que se converteram, né? Então, a salvação, ela não tem barreiras. Isso, eu digo, quebra de paradigmas e um divisor de águas, onde... não recordo muito bem o versículo lá, mas fala dos 4 pilarezinhos que começou dali,
e houve uma concordância, e graças a Deus, o Senhor, ele opera e salva a todos quantos se achegam a ele, né? Sejam judeus, gentios, o Senhor salva a todos. Então foi uma quebra de paradigma para que o evangelho chegasse aos gentios, né? Uma vez que essa nova doutrina, os judaizantes queriam impor ainda cargas, uma vez que o evangelho liberta, que eles mesmos não conseguiriam carregar. Vamos lá, gente, traga um jingle da EBD enquanto o pastor Pablo bebe um gole de água e eu volto já já. Como diz o jingle aqui, EBD na presença de Deus. Pastor Pablo Henrique, conversando com ele sobre o tema da nossa lição do próximo domingo. E aí, pastor Pablo, conversando sobre essa maravilhosa aula, eu pergunto para o senhor, como a doutrina pentecostal compreende a atuação do Espírito Santo na obra missionária contemporânea? Como a doutrina pentecostal compreende a atuação do Espírito Santo, como ela compreende na obra missionária contemporânea. O senhor tem umas perguntas mesmo. Não, né? Com os pentecostais. A doutrina pentecostal, ela se baseia lá naqueles pilares, né? Jesus salva, cura, batiza. Né? A gente tem dois livros interessantes, de Robert Wright e do pastor Eduardo. Cada um deles fala de uma forma interessante, o livro do pastor Robert, A Igreja Revertida de Poder. Ele tem uma fala no capítulo de Oliver Mackman. Ele diz que o Espírito Santo é o agente pessoal, é o agente divino através do qual Cristo, como cabeça, ele comunica, ativa a obra. Então, o Espírito Santo é o principal meio que vai revelar que ele, né, como ele é no mundo, para atuar, para convencer, para perdoar na pessoa de Cristo Jesus. Né? Então, assim, dentro desses dois pensamentos, de Robert e de Eduardo, que o pastor Eduardo ele fala dentro do livro dele, da Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico. Ele vai dizer que os dons, eu creio, assim que eu acredito que o senhor também crê, na atualidade dos dons, né, na atualidade dos dons que não cessou. Se a gente for olhar, não ficou só ali em Atos 2. Mas na frente a gente vê uma série como hoje ainda, né, na evidência do falar em outras línguas. Então eu entendo assim, que o Espírito Santo, ele, como a doutrina pentecostal, compreende a atuação na obra missionária. Então eu entendo que, eu creio nessa contemporaneidade dos dons. Né? A glossolalia, a cura divina. Então, dentro da doutrina pentecostal, eu venho compreender que o Espírito Santo ela vai atuar na obra missionária cristã de forma ele vai vocacionar, ele vai separar, ele vai deixar com que a igreja atue proclamando o evangelho para aqueles que necessitam ouvir. Porque o senhor sabe que Paulo diz assim, não vou por aqui porque ninguém quer ouvir. Não, teve local que rejeitaram. Se a gente for analisar quando se fala assim, fronteiras, a gente pensa só limite geográfico. E não é. Há um lado espiritual também. Quando aquela jovem foi liberta daquela adivinhação, houve um prejuízo econômico. Então, é tão tal que Paulo e Silas foram para a prisão. Então, assim, vai ter pessoas que não vai querer ouvir o evangelho. Mas eu não sei quem é. Então, minha missão é obedecer ao Mateus 28. Nos três, Mateus, Marcos e Lucas, bem no finalzinho, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem, ide a todas as nações. Então, dentro da doutrina pentecostal, eu creio que o Espírito Santo ainda hoje atua
atua de forma extraordinária, porque ele é quem batiza, quem salva, quem cura. E breve, Jesus voltará. É porque, pastor Paulo, se for fazer uma linha do tempo, a gente vai ver que com a chegada, porque no Brasil o evangelho veio junto, eu acho que o evangelho na visão cristã, o catolicismo veio junto com a descoberta do Brasil praticamente, Sim, né? Os padres sim. Anchieta vieram e tal, aquela ideia de cristandade, né? Mas e depois veio, outros vieram, mas observa-se que depois de 1900, com a chegada da doutrina pentecostal no Brasil, é que este evangelho teve assim uma proporção de lá para cá vem crescendo assustadoramente, né? Com algumas barreiras, posso dizer assim, a princípio, rejeição, como sempre teve, né? Se forem dentro da hermenêutica bíblica, do conhecimento da palavra, eu digo no que tange no falar em outras línguas, sempre, ainda hoje haverá essa barreira, mas mesmo assim, desde lá, posso dizer dali, muito mais antes, muito mais além, Antigo Testamento, Joel, Ezequiel, Jeremias, todos abordaram na profecia do encher, do batizar, os corações serem cheios. Então, assim, Atos, cumprimento, Atos 2. 1900, o senhor falou, o senhor abordou Brasil. Pois é, a nível de Brasil, realmente ali, depois dali para cá, as portas têm se aberto e Deus, na pessoa de seu filho, tem trazido à igreja uma realidade interessante, que o Espírito Santo batiza e reveste de poder para evangelizar, para ganhar vidas. Exatamente. É lindo, né? é lindo. Então, essa doutrina do revestimento de poder, né, é que tem impulsionado a igreja, como, por exemplo, tratando ainda da doutrina pentecostal, porque hoje o ramo da vertente do pentecostalismo, ele não ficou só na Assembleia de Deus, né? Muitas outras denominações surgiram, Sim. E você vê, posso afirmar, nós vamos em lugar que a doutrina reformada jamais iria. Com certeza. Né? Vamos, como você colocou a exemplo aqui, vamos lá na sarjeta, vamos lá nos presídios, vamos lá nos hospitais, vamos lá na favela. Nosso caso que não tem favela, mas tem periferia, você pode observar que a Assembleia de Deus hoje em Bacabal estendeu as suas tendas, e em cada bairro de Bacabal hoje tem uma congregação. O senhor está pensando no hino, né? Assembleia de Deus no Brasil chegou. Pois é, então isso é lindo da doutrina pentecostal, é uma doutrina contagiante, né? Esse envolvimento nada mais é do que a ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, claro, somos uma sardinha pro nosso lado, né, pastor Pablo? Por ser pentecostal. Eu sou feliz e enroladinho por ser pentecostal, e não me vejo não sendo pentecostal. É esse mover que nos dá coragem de pegar o microfone, ir para a rua, pegar uma caixa de som, ir para a rua e gritar que Jesus é bom, Jesus salva, cura, batiza, e vamos para o céu de glória. Meu pastor, ainda falando nesse tema maravilhoso, dessa doutrina pentecostal, eu pergunto a você qual a importância das viagens missionárias de Paulo, né, desse grande desbravador do século presente, porque não dizer do século presente, né? Sim, essas viagens deles, assim, interessante, né? A gente olha, é preciso, eu até convido os professores que, olharem e mostrarem para os alunos o mapa, o trajeto deles eita, Jesus, não foi da Antioquia, né, da Síria, e olhar o mapa e levá-los a conhecer assim, como foi, porque só falando a gente fica realmente quase perdido, mas se mostrar no mapa como foi o trajeto deles, um foi para Chipre, Pafos e Salamina, o outro desce
vai para mais adiante, Listra, Icônio, e assim vai. Então, assim, você olhar o trajeto deles, mas a importância, eu posso dizer assim, que eu fico olhando antes de trazer a resposta, eu fiquei pensando agora, foi dentro da colocação de início, dos primeiros capítulos. Pedro, depois, momentos difíceis da vida dos apóstolos, mas toda a trajetória dele de Paulo, até lá Roma, né, que era o propósito dele, na verdade, né. Mas, assim, a importância dessa direção sobrenatural do Espírito Santo nas viagens deste jovem, eu acredito foi fundamental, porque ele passava, abria os trabalhos, depois ele voltava para confirmar se estava autêntico o ensino, se os irmãos estavam animados. Então, assim, por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo, ele sabe o futuro, sabe o que é o melhor, né, para o bem da obra de Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado, né, sabendo que é o Espírito que vai expandindo, né, sabe qual é o tempo. Teve um momento, Paulo, que demorou 3 anos, tem outros que demorou 1 ano e meio. É o Espírito Santo que vai dizer quanto tempo, como está. Ele sabe lá na frente, porque ele é onisciente, Deus é Espírito Santo. Então, então esses feitos sobrenatural do Espírito Santo foi importantíssimo. Eu digo que foi, na época, como é hoje, a importância do Espírito Santo em locomover os missionários atuais, a exemplo do apóstolo Paulo. Muito bem, você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo, você que está nos acompanhando pela 87,9 FM, esse é o seu programa EBD no Rádio, um programa que é exibido aqui nas nossas redes sociais e também através da 87,9 pelo nosso aplicativo da Assembleia de Deus em Bacabal. Eu quero aproveitar nesse momento a oportunidade de mandar um alô especial para os irmãos de Tamandaré, a rádio Nova FM Tamandaré, tá certo? O meu amigo irmão Amário. Esse programa o pastor Paulo não sabe, eu vou dizer agora para ele está sendo gravado e vai ser retransmitido lá na cidade de Tamandaré, em Pernambuco, na rádio Tamandaré, tá certo? Então, um abraço a todos meus ouvintes e irmãos ali na cidade de Tamandaré, no estado de Pernambuco, tá bom? Um abraço especial e obrigado ao irmão Amaro por ter feito essa parceria conosco, tá bom? Converso com o pastor Pablo, ele que é dirigente da congregação Monte Sião. Um abraço lá. Mande um abraço aí. Muito bem. Tem os ouvintes lá do bairro Pantanal que são, assim, cadeira cativa da nossa programação aqui, da nossa emissora. Pastor Pablo, ainda conversando com você sobre esse tema maravilhoso da nossa lição, eu pergunto qual é o fundamento bíblico para que nós afirmarmos que a missão transcultural faz parte da identidade da igreja. Como? A missão, a base de fundamento bíblico, para nós afirmarmos que a missão transcultural faz base da entidade da igreja, faz parte da entidade da igreja, né? Foi citamos aqui Atos 13, né? Isso. É o Espírito Santo que guia, que separa, que direciona, né? E comissiona. Sim. E sabemos que o Espírito Santo nunca falha. Nunca. Ele direciona, é tão tal lá que quando ali em Troade, Bitínia, e na hora o Espírito Santo guia Paulo e um jovem atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Olhando para esse contexto lá também, não só em Atos 13, versículo 2, se não me engano, foi a parte que fala. Eu entendo também Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Então, assim, fundamento bíblico, Atos 13, Atos 1:8,
Aí o nossos ouvintes podem dizer assim, só Novo Testamento? Não. Tem Antigo também, mas um outro Novo Testamento é Mateus 28. Lá nos últimos versículos, não me engano, 19 e 20, o próprio Cristo diz, ide por todas as nações, ensinando e pregando. Então, quando a pergunta qual é o fundamento bíblico, né? Quais são? Porque poderia ser quais são? Isso, mais de um. Sim, sim. Que vai afirmar essa missão transcultural que faz parte da identidade da igreja. Se a igreja não fizer missão solo, não é igreja. Qual é o propósito da igreja aqui na Terra? Se não é fazer missões local, como a gente aprende, né? Tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela mostra um formato de pizza, trazendo, né, Jerusalém local, Judéia, Samaria, até os confins, e até trazer essa figura e não trouxe. Até lá o propósito de Paulo, que era Roma, né? Transcultural. Então, assim, eu vejo lá em Gênesis 12, de 1 a 3, o que é que Deus disse a Moisés? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra desconhecida. E ele disse o quê? Disse, não vou... Moisés não, Abraão. Aí disse assim, será se eu vou? Não, ele foi. Não questionou. Não questionou. Farei uma grande nação, né? E multiplicarei, te abençoarei. Então, vamos lá. Atos 13, Atos 1, 8, Mateus 28 e os outros dentro dos evangelhos, Marcos no último capítulo, Gênesis 12, e Ezequiel 36, né? Me lembrei lá agora aqui de outros textos, mas são esses. Para uma terra que eu te mostrarei. Então, essa é os fundamentos bíblicos para afirmar que a missão transcultural faz parte da identidade, faz. Antigo, Novo Testamento, né? Permeia toda a Bíblia, podemos dizer assim. Muito bem, quero abrir um espaço aqui de tempo para abraçar o irmão Araújo Costa, que é ligado à nossa programação, acabou de entrar em contato conosco aqui, e também a irmã Graça, que é uma ouvinte, assim, número 1 da nossa programação, também está ali ligadinha conosco. Então, um abraço, irmão Araújo Costa, na Almiro Paiva, um abraço à irmã Graça, na Santos Dumont, ela que é missionária. Pastor Pablo Henrique, já nos momentos finais da nossa conversa aqui, eu quero só fazer um pedido ao nobre colega, que com certeza já deu uma olhada na lição, já folheou aí e já viu alguns pontos interessantes. E eu queria que você deixasse essa orientação, essa dica nesses minutos que nos restam aqui, para esse nosso professor que vai ministrar esta aula no próximo domingo. Quais os pontos ele deveria focar e qual a mensagem mais interessante, digamos assim, que ele deveria trabalhar profundamente ali na mente e no coração dos nossos alunos? Olhando para a nossa lição, em especial a lição 4, que vai falar sobre fronteiras, que o professor não se ater somente a físico, local, porque a gente, trabalhando lá na primeira viagem, que é onde ele foi fundando, aí veio para a segunda viagem, se a gente não tiver cuidado, a gente se prende só em local, não sabendo que tem a área espiritual. Se a gente for olhar aqui, bem no primeiro ponto, ele vai trabalhar sobre Lídia. Lídia, lá de Tiatira, vendedora de púrpura, né? Então, assim, o que foi que aconteceu com ela? Ela abriu o coração. O Senhor abriu o coração dela. Ela era uma mulher temente, mas precisava ouvir o evangelho, abraçar aqueles missionários que estavam ali, e Deus salvou. Olhando para isto, vamos lá quero ser bem sucinto, a jovem que foi liberta. Ela estava aprisionada.
Olha, para além das fronteiras, o Espírito Santo, ele rompe, apesar que tem as oposições. Quero que o professor entenda que quando o Senhor Jesus vai usando os seus servos, o inimigo ele não fica satisfeito, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, Lídia, a jovem que tinha suas adivinhações, apesar que ela não errou de dizer que ia homem de Deus, porém, ali era o inimigo procurando um meio de prender já ele mesmo. Mas vamos lá, a jovem, o outro, a prisão deles dois, Paulo e Silas. Mesmo aprisionados. Não se calaram. Os homens fizeram foi louvar só. Então, tudo aquilo, o que aconteceu, aquele terremoto, o carcereiro sou. O que eu farei? Que é preciso? Crer no Senhor Jesus será salvo. Então, assim, e nenhum prisioneiro ali ficaram tudo atônito, sou. Mover de Deus. Então, eu vejo todo o trajeto, eu vejo as dificuldades que são postas mesmo quando a gente vai evangelizar. É uma batalha espiritual. E cremos que o professor, ele será guiado, eu nunca esquecer. Não sei se é porque é um certo meu. Toda vez que a gente vai ministrar, ele disse assim, não esqueçam dos objetivos. Interpretar a direção do Espírito Santo na expansão, contrastar o poder do evangelho com a atuação das trevas, porque, meu irmão, lá em Filipos, além dos judaizantes, tinham os libertinos, né? Então, a gente não vai entrar em detalhe aqui sobre que quando você chega no local e encontra barreiras, eu estou com vontade de falar algumas coisas, mas está chegando ao final. Mas vamos lá. Então, mobilizar a classe para poder responder com fé e louvor os contextos de sofrimento, não mostrar simplesmente, mas tem as oposições. É isso, é que o professor vai a fundo. Muito bem. Queridos irmãos, muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação, como a irmã Graça e demais irmãos que não foi possível aqui. O Rafael Viana, disse aqui, estou ligado no programa, ligadinho no programa. Um abraço ao Rafael Viana, dirigente lá do povoado Pão d'Arco. Olha, o Pão d'Arco tem uma Assembleia de Deus, né? Lá no povoado Pão d'Arco. Então, essa é a doutrina pentecostal, viu, irmão Landim? Chegou lá no Pão d'Arco. Chegou lá e tem uma agência do céu lá, irmão Rafael é o dirigente lá. Um abraço ao irmão Romerilto e a todos os ouvintes ali daquele povoado. Pastor Pablo, muito obrigado, meu querido, por sua presença conosco, obrigado por sua participação. E eu vou pedir que você ore por nós, ore por nosso amigo ouvinte que nos acompanhou até agora e também nos impetre as bênçãos apostólicas sobre a vida dos nossos, como diz o pastor Edson Bispo, nossos radio-ouvintes. Mandar um abraço aqui, um cheiro para minha esposa isso, fica à vontade. Filhos, verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus bendito, queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, por ter participado deste podcast, Senhor, deste momento tão maravilhoso que nós aprendemos, que possamos aprender ainda mais desta lição. Que o Senhor venha impulsionar através do teu Santo Espírito todos os professores, todos nós alunos, a aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pelo Teu Filho, Pastor Ribamar, que está aqui, e que esta voz, esta rádio, Senhor, vá de encontro à pessoa amiga, que também possa participar da Escola Bíblica Dominical aos domingos pela manhã. Teu nome seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Muito bem, meu irmão. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.